Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje então é mais um aqui que eu recebi do grupo Pensamento, que é do grupo, na verdade eu estou recebendo o livro da Cultriz, como vocês sabem, então muito obrigado, editora, vocês estão sempre participando aqui, eu estou recebendo livros. Então tem vários vídeos que a gente já gravou, várias resenhas, e hoje tem para entender o Caliban, acredito que seja essa a pronúncia, pelo que eu entendi aqui da definição, acho que aqui tem outra pronúncia, mas enfim, é este texto aqui, que a professora Lúcia Helena, provavelmente você já conhece, ou agora que você sabe o título do autor, já deve ter chegado aqui, talvez pelo título da autora, né? Ela tem lá o Nova Acrópole, que está até aqui, né? Pensamento Nova Acrópole. Tem o canal, tem muitas palestras, muitas informações. Então, muito bom este livro aqui, várias informações muito úteis, muito interessantes. Vou falar um pouco da edição, um pouco das informações aqui do livro, então eu espero que vocês gostem da resenha. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre tem os links de compra aqui na descrição, porque eu vou citar este livro, né? E tem vários outros. E eu coloco aqui no card também, e na descrição os links, ou pelo menos os nomes para você conhecer tudo que eu citei. E quando você usa o link, né, chega no site, pode usar o link também para comprar outras coisas, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros, tem minhas redes sociais também. Vou pedir para você também fazer qualquer comentário aqui, isso vai ajudar a espalhar, né, um sim, não, YouTube, eu estou aqui, isso vai ajudar a espalhar mais o vídeo. Mas claro, eu quero a sua opinião, sua participação. Gostou ou não gostou com essa autora, já viu as outras palestras dela, o que você achou, já conhece essa obra aqui, as informações, é muito importante a sua participação. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem vários playlists de autores, temas, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então começando a falar um pouco sobre a edição, e aí eu vou fazer alguns comentários iniciais, aí eu falo das informações dentro. Gostei muito da leitura, com certeza mais de 4, né, 4 estrelas, 4,5, 5, porque eu não conhecia a obra, mas eu gostei muito da autora, a maneira que ela escreveu, muito didático, muito interessante, muita coisa, grifei muito mais conteúdo do que eu achei inicialmente, tanto que eu até demorei um pouco mais para gravar o roteiro, que eu estava pensando exatamente o que eu ia citar, e tenho muitas ideias. Está inserido este livro numa discussão maior, vou tentar trazer algumas partes do livro, e o que ele está inserido, e outras coisas que eles conversam, e tem aqui do canal. Ele, aqui, deixa eu pegar, aqui, acho que eu separei um. Então eu tenho um livro normal aqui, vocês podem observar que ele é um tamanho menor. Esse aqui já é um tamanho um pouco menor que eu gosto também, mas eu gosto de livros de tamanho menor. E esta coleção aqui faz parte desses outros que eu também recebi da editora, que é esse mesmo tamanho aqui. Então são página amarela, aquela que brilha menos, é esse tamanho menor. Eu particularmente gostei muito da leitura. Muito bem, voltando, então além da página amarela, você tem aqui uns escritos em vermelho, tem figuras também, tem figuras coloridas, certo? Não vou mostrar todas as figuras. O espaçamento entre as linhas é muito bom, a fonte também muito tranquila de ler, li bem rápido porque ela escreve muito bem, tem livros no final para você poder pesquisar mais coisas, então é bem interessante e bem prático aqui. Então basicamente é isso. Então como ele é um livro, não é quer dizer, é de estudo, porque ela está analisando esse documento aqui, que eu já vou ler exatamente o que ele é, e ela vai tentar analisar, quer dizer, ela analisa com todas as informações. Então eu vou fazer uma resenha um pouco diferente, eu vou olhar um pouco mais aqui no meu roteiro, para a gente saber as páginas, porque eu não vou fazer muita leitura. Eu vou explicar o que acontece no livro, para você saber quando que você vai colocar na sua sequência, né, se você acha interessante, antes ou depois. Ele conversa algumas informações, já vou mostrar inicialmente aqui. Esta coleção, Introdução à Psicologia Junguiana e o Guia à Prática da Psicologia Junguiana. Então, Biblioteca Cultrix e Psicologia Junguiana, temos esses dois. Vai ter um momento aqui que eu vou citar, então já estou mostrando aqui. No final, cita o Steven Pressfield num exemplo. Não sei se eu vou aparecer o exemplo, mas está no livro. Então, nós temos esses dois que também recebemos. Tem a resenha desses dois. Esse aqui já tem a resenha. Esse aqui foi o último que eu recebi, então no futuro próximo já vai estar aqui no canal. E tem um outro momento que eu li esse mês aqui, também, Levi Tolstói, de Quanto Terra Precisa um Homem, que tem uma história dentro do contexto aqui, já vou chegar nesse exemplo, e aqui também tem um conto que passa o mesmo mindset, a mesma, digamos, não é nada moral, mas é uma informação, uma parte da imaginação, uma parte da aprendizagem, que essas histórias, né, uns exemplos, enfim, contos, passam pra gente. Então, mais ou menos essa proposta, já mostrei os livros. Tem mais livros, uma outra passagem da 137 e da 149,
que tem o Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Temos a resenha, card, descrição. A playlist do Theodore Dalrymple. Também, então, a conclusão aqui da 137 resgata isso, já estou citando aqui no começo. Aí o que acontece? As primeiras páginas tem uma organização didática, ela apresenta um pouco o livro, algumas informações, tem um prefácio. Ela dá algumas informações iniciais, anteriores, né? Então parte 1, premissas, e explica várias coisas, grifei muita coisa. Ela faz uma explicação que é curta, simples, está o conceito, está o exemplo, tem uma imagem, então são imagens mentais relativamente simples de você captar a mensagem. Então eu achei muito prático. Ela já faz muita palestra há muito tempo, ela é professora, então ela está sempre explicando para alguém aprender da melhor maneira, o mais rápido possível. Então isso acaba transparecendo nas explicações e a maneira que ela constrói o texto. Então, ela começa na página 9, 10 e depois na 21. Na 9 e 10 seria a biografia, o que seria esse livro. Mas aí eu achei um parágrafo mais completo, mais fácil de apresentar aqui para vocês, na 58. Então, o parágrafo. Podemos considerar o Caballion foi publicado de forma anônima, por sua autoria foi credenciada a 3 iniciados, sem menção ao nome deles. Porém, investigações mais recentes, inclusive por descoberta de manuscritos originais do livro, apontam para um escritor mentalista norte-americano, William Walker. Ele é um texto, então, que tem algumas frases explicativas, e a segunda metade do texto ela é explicar como é que se diz assim, a parte filosófica, teórica e simbólica dessas frases. E ela resgata muito do Egito, por isso que eu coloquei aqui na 21, seguindo agora um pouco das páginas. Porque da 21? Porque na 21 ela traz um insight aqui, logo na introdução, que é a jogada aqui. Olha, a gente usa muito os gregos, tanto que temos gregos. Tanto que eu já lembrei, citei aqui para você, o Jung fala. E aí eu aprendi isso aqui nos 2 livros com mais intensidade. Aí eu convido você a assistir as resenhas, que você precisa da cultura. A gente sabe que a psicologia usa os mitos gregos para fazer conclusões, o Jordan Peterson também usa muito. E aqui é um pessoal utilizando essa parte cultural para desenvolver teorias e explicações do Egito e do hinduísmo, que é até mais antigo que os gregos em algumas partes, explicações, enfim, não vou trazer toda a explicação aqui, mas é muito interessante. Ela resgata esse insight, fala, olha, temos que ficar atentos. E tem muitas informações simbólicas também muito interessantes. E ela tem outras passagens, não sei se vou citar todas, vai caber no vídeo, que indicam, né, essa importância. Tem alguns exemplos muito interessantes, né, vários exemplos que te levam ao seu pensamento, sua reflexão, para a direção do que ela quer, o que ela passar a mensagem. Tem alguns conceitos que dá para você utilizar em outras explicações, que nem aqui. Agora não lembro se é o profissional, né, esse do Steven Pressfield, o limite interno ou o profissional, que ele tem um conceito aqui que é de resistência, e aí ele explica algumas ideias nessa direção, vai estar na resenha. Aqui também tem umas 3, 4 explicações dessa, coisas, uma teoria, que é um pouco assim, é filosofia, mas uma coisa meio prática. Eu não vou conseguir desenvolver tudo aqui, senão ficaria uma aula sobre o livro, mas o livro é muito fácil, você vai conseguir captar e vou te dar mais exemplos. Então, continuando um pouco dessa introdução, explicando o que é o livro, o que é a parte simbólica, o que é importante, cita alguns autores, algumas pessoas também. E aí ela continua, vamos escolher uma outra página aqui, seguindo o meu roteiro. Então, quando a gente chega aqui na página 30, temos uma citação, né? A tradição hermética, que ela está explicando que é essa ideia da hermética, retrata neste livro, possui um aforismo famoso segundo o qual os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Então o que seria essa frase? Está dizendo, olha, tem o mestre, e o mestre explica, você tem que estar apto no momento de vida, ou algumas preparações simbólicas de teoria, de experiência de vida, e ela vai discutindo isso em vários momentos da história, e tem outros autores, e você em vários livros, também na filosofia normal, não é porque você vai ler, você vai entender tudo, de todos os livros. Às vezes é necessário um professor, ou alguma outra pessoa, enfim, para explicar para você um conhecimento, ou já explicar mais ou menos o que acontece aqui, eu acredito, no meu canal. Eu faço um mapeamento de várias possibilidades, 2 ou 3 linhas de pesquisa, e aí eu te dei um mapeamento, já li, e aí você com esse mapeamento você vai avançar. É mais ou menos isso aqui também, e ela tem algumas vantagens e desvantagens. Você lendo o livro, você vai entender essa proposta.
mas é basicamente isso porque é um conhecimento secreto, entre aspas, simbólico, que você tem que ter outras ideias para você captar a mensagem. E aí depois, na 32 aqui, ela fala da alquimia, e como isso tem inserido nessa explicação, aí aqui, na explicação dela, agora a explicação, principalmente neste aqui, da introdução, é como Jung visualizava que a alquimia faz parte da cultura e tem vários insights interessantes, então ele colocou isso na explicação dele. Aí eu convido você a assistir a resenha para você entender qual é a vantagem e desvantagem, mas aqui dentro da proposta do livro que ela está analisando, né? Mas tem os aspectos da alquimia. Depois, aí na 35 e 37 ela faz uma sequência aqui, que é você vai amadurecendo, você vai aprendendo mais, e ela tem aqui o nome dos autores e alguns insights interessantes. Novamente continua falando da imagem simbólica. Depois ela vai mais para frente aqui na página 42 e 43, muita teoria, eu grifei aqui toda a página. Realmente essa é uma página boa para a gente fazer uma discussão, uma aula, você utilizar para citar em artigos, se você fosse fazer uma coisa mais acadêmica, digamos assim. Eu acredito que o livro está organizado de um jeito que dá para você utilizar de maneira acadêmica, se você quiser, mas o critério de diversão também é muito simples de você ler e você vai aprender com tranquilidade, ok? Se você apenas gosta do tema. Mas enfim, já fez a leitura, nossa, quero agora escrever alguma coisa, já está grifado o seu livro, você faz as citações acadêmicas. E é aqui na 46, ela fala um pouco mais, como eu falei, né, do Egito e da Índia, da cultura deles, do aspecto da religião deles, algumas coisas que conversam com todo esse panorama, por que a gente tem que saber para entender a história, os símbolos, o que é importante dentro dessa discussão para você conseguir encontrar os símbolos herméticos, né, fechados, que ela está revelando para a gente, digamos assim, né, ou ilustrando com outras leituras que este texto está trazendo. E aí, os egípcios não têm a religião, como assim? Tudo é religião, eles não têm um momento assim, de rezar especificamente, a religião está embrenhada na cultura deles, com maior intensidade. Esse é um dos itens. Na 55 tem uma citação aqui para a gente ver dos egípcios. Aqui, ó, exatamente essa citação. É interessante observar que no Egito não havia uma palavra particular. Podem procurar que não vão encontrá-la para se referir à religião. A razão é tanto curiosa quanto peculiar. Não havia um setor da vida do egípcio reservado à religião. Tudo era sagrado. Pode-se ver isso na cultura, nos hábitos do dia a dia, na agricultura. Tudo era uma via para se religar ao divino, de se aproximar dessa unidade, desse ser absoluto. E aqui na 58 uma definição. Alguns pesquisadores atribuem à palavra Kabbalion a mesma origem da palavra Kabbalah, que significaria tradição ou transmissão. Ambas são, na possibilidade, bastante pertinentes, dado o caráter da obra. Já vimos que o Kabbalion transmite ao leitor contemporâneo um pouco do que era a sabedoria hermética, conhecimento sempre reservado aos que possuíam sustentação moral e intelectual para portá-lo e sempre transmiti-lo de boca a ouvido, uma vez que os lábios da sabedoria só abrem aos ouvidos do entendimento. Beleza, essa frase aqui do entendimento já foi citada. E aí, mais à frente, um exemplo muito incrível, não vou contar o exemplo, você lê aqui no livro, e aí uma historinha aqui, da vida, como a vida funciona e tal, muitas coisas muito interessantes ligadas aqui dentro da proposta. Eu lembrei, então, eu coloquei aqui, muito importante, grifei, né, nível máximo desse exemplo. E aí 2 momentos, a mesma coisa que aconteceu aqui do personagem, eu estava pensando numa pessoa, que eu precisava resolver uma burocracia, e aí eu encontrei essa pessoa na cidade, de tanto que eu estava pensando nessa pessoa. Eu falei, nossa, é próximo do que acontece aqui, só que aqui é uma outra intensidade. Enfim, uma intensidade alta aqui. Esse foi alto, esse exemplo de pensar na pessoa, não consegui resolver e achar ela na cidade. Também foi resolver burocracias lá e achei ela. Quer dizer, só dei oi assim longe. Aí eu lembrei, encaixa certinho aqui. Uma outra história, aí eu contei um pouquinho mais de detalhes na minha resenha do Robinson Crusoe, né? Então, card na descrição aqui. O Robinson Crusoe, eu estava lendo, e no momento que eu estava lendo e aprendi algumas coisas, fiz algumas reflexões sobre a vida, o universo e tudo mais, aconteceu uma situação e eu contei isso na resenha, me marcou bastante também. Além do livro ser muito, muito incrível também, o Robinson Crusoe. Então temos essa informação aqui. E aí ela tem mais teoria, aí vai avançando com tranquilidade. 84, 85, 88, várias conclusões. Aí começamos dos capítulos de cada uma, então o capítulo é a frase do livro, e aí um monte de explicação. Como eu falei, explicação simples, muito agradável a leitura, você entende os exemplos.
Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Então, e aí depois no final desse capítulo, mais uma parte, agora um pouco de imaginação, digamos assim, de literatura. Olha, então esse poder do pensamento que eu escrevi aqui, com exemplos, com alguns nomes teóricos que eu desenvolvi ou estão aqui. Enfim, aí você vai ler, vai estar tudo, esse grifo, o que você achar mais interessante. E ela falou, olha, é importante o seu pensamento, você pode controlar, ser controlado algumas coisas nessa direção, mas assim, de um jeito que não dá pra criticar. Como assim? Quando eu li, eu sei o que críticas desses assuntos satélite que está aqui no livro. Só que eu senti que ela escreveu de um jeito que provavelmente fala, ah, ok, entendi a sua proposta. Não dá-se muita abertura para as críticas mais comuns que eu posso encontrar e eu iria ilustrar aqui para vocês. Só que daí eu teria que contar todo e aí ficaria uma aula, não uma resenha. Então eu acho que você pode ler com tranquilidade nesse sentido. E ela lembra aqui, né, o flautista de Hamelin, que é lá ele faz o som, né, aí pega os ratos, depois as crianças, simplesmente para fechar aqui esse segmento do texto. Mas eu grifei com um nível muito alto, então seria interessante resgatar em outro momento, né, numa aula assim, essa explicação bem completa que está aqui. Aqui muito interessante, na 94 e depois vai até a 98, novamente a ideia da mente. E aí um dos vários insights que tem aqui, vou comentar apenas um. Se você achou, nossa, cultivar a sua mente é muito top. Então, eu não posso, que nem ter uma alimentação, eu sei que esse alimento não é saudável. Eu ponho esse alimento no meu corpo, estou prejudicando o corpo. Então eu vou pôr uma coisa na minha mente que prejudica a mente. Esse insight é relativamente óbvio, né? Claro, depois que alguém falou, fica óbvio mesmo, né? Só que outras pessoas já falaram em outros segmentos, e aqui também encaixa dentro da teoria que ela está falando aqui. Mas assim, eu estou simplificando esse pequeno, mas tem aqui umas 4, 5 coisas interessantes nesse grupo de páginas, tá? Mas vai nessa direção da importância da mente. Então eu acho que deve estar ficando longa a resenha já. Ela vai falando vários exemplos, aí eu marquei aqui, tem exemplo com conclusão muito top. 112, 117, na 117 tem o exemplo muito bom, aí eu lembrei de uma das histórias deste livro aqui do conto, né? Quanto tempo precisa um homem? Então, muito interessante. Aí aqui tem um outro conceito aqui na 126, 132 a discussão do livre-arbítrio com a religião e várias outras coisas. Aí se você é o livre-arbítrio, né? Se eu posso escolher, e aí eu tenho quantidade de conhecimentos, maturidade, tem algumas coisas que a gente pode discutir a partir do que ela escrever aqui, várias discussões, vários caminhos interessantes. Logo, eu tenho responsabilidade. Então, se eu tenho aí eu já até ligo com uma outra parte aqui, aí eu posso até já partir para o fechamento. Então, eu tenho livre-arbítrio, aí eu tenho várias coisas da minha vida. Aí, na outro segmento, eu tenho livre-arbítrio de decidir estudar. Se eu decidir estudar e ter conhecimento, né, um conhecimento, sim, válido, que vai modificar a realidade, tanto que ela dá um exemplo. Se você estudou e você, ou por exemplo, se você aprendeu a nadar, você está vendo uma pessoa, né, que está precisando de ajuda e você sabe nadar, você tem esse conhecimento, você tem a responsabilidade de ajudar. Tanto que na vida real, né, digamos assim, você pode ser responsabilizado se você passou ali do lado, viu a pessoa precisando de ajuda e você sabe nadar e você não ajudou. No sentido que, claro, tem outras coisas jurídicas que a gente poderia resgatar nesse sentido, mas eu estou dizendo assim, esse exemplo é para ilustrar, complementar aqui o que eu estava falando da parte que ela está discutindo desde o começo, dos vários símbolos, de você entender conhecimento, acessar conhecimentos diferentes, ter a responsabilidade de você entender e para quem que você vai passar esse conhecimento, como você vai aplicar. Por isso que parte dessa ideia de responsabilidade, de conclusão que eu coloquei aqui da 137, são dos livros do Theodore Dalrymple, principalmente os 3 que eu gosto muito. Aí você veja a resenha, que eu já falei, quase toda a resenha eu começo falando, aqui são os 3 principais que eu gostei mais, dá uma olhada lá, acho que até a última resenha que eu publiquei, eu até comentei isso. E o Jordan Peterson também, né, o 12 regras, tem essa discussão. Então conversa certinho aqui, cada um dentro da sua proposta, pegando parte da realidade do entendimento, mas assim, no geral, a condição de vida, o funcionamento, acho que todos conversam entre si. Espero que você tenha gostado aqui. Um panorama geral, foi uma leitura assim, muito interessante, muito conteúdo mesmo. Eu queria ter a oportunidade de fazer talvez um outro vídeo comentando mais coisas, mas vale a pena, como eu falei, muito fácil a leitura, a edição muito boa também, muito claro os exemplos e os insights. Então acho que recomendo aqui, se você achar interessante o tema, acho que vai valer muito a pena a leitura. Então chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre, tem as redes sociais aqui na descrição, botão de membros, tem os links de compra
também. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.